Gente, senta o dedo no like, vamos lá galera, vamos conversar um pouquinho? Olha, hoje a Bobo News ficou o dia inteiro falando da questão do Carlos Bolsonaro. Mas vamos falar do rombo do Lula? Ó, gente, pelo amor de Deus, viu? Quem viu a manchete aí não vai pensar outra coisa. Eu tô falando que ele disse, né, que o grosso ia chegar, o grosso chegou e o grosso chegou grosso mesmo, tão grosso que expôs o tamanho do rombo do Lula. Então eu não sei como é que ele tá essa hora, deve estar um pouco, né, constrangido, deve estar de lado lá na cama com a canjinha dele, né? Ô canzinha, ontem foi esse Bolsonaro que acabou com nós. Bolsonaro já está com 4 milhões de visualizações nas lives. Assim não dá. Assim não dá. Agora hoje é esse rombo. O grosso cegou, canzinha. Eu tô até de lado aqui na cama, porque o grosso veio violento. O maldade acabou comigo. Então o grosso chegou e expôs o rombo do Lula e nem a canja tá conseguindo acalmar o coitado. A gente vai mostrar para vocês que pode ser que vocês acreditem em mim ou não, mas vocês estão devendo muito dinheiro na praça. Pode ser que vocês queiram acreditar em mim ou não, mas vocês estão devendo dinheiro pra caramba na praça, acredite nisso. Olha só isso, gente. Todo dia a gente fala que o presidente Bolsonaro bateu 4 milhões de visualizações na live. A gente demora 30 dias para bater isso, mas nós também estamos batendo. Só tem uma diferença. O Lula precisa de 15 meses da live dele para bater o que o presidente Bolsonaro bateu na sua live. Ah, uma vergonha. Ele precisa de 15 meses fazendo uma live por semana. Por isso ele precisa de 60 lives, para ele bater o que o presidente Bolsonaro bateu em um dia. Mas pode acreditar, amiguinho, ele tem muito voto. E até antes da gente ler aqui a manchete para vocês, hoje uma pessoa de esquerda, já citei ela na live anterior, vou citar novamente, perguntou o que eu estava bebendo, ou fumando, ou cheirando para acreditar, né, que em 2026 esse pessoal vai ter que pagar pelo que fez. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Parte da esquerda já entendeu que o grosso chegou e que a situação tá feia. A outra parte ainda continua iludida com esse tipo de matéria, porque foi a mesma pessoa que me compartilhou hoje as matérias do toque-toque na porta da Secom, sabe? Essas coisinhas assim. Aquela coisa de gente baixa, gente pequena, que nem esse tal de Paulo Pimenta, aí o primo da gaúcha bolsonarista. Então, assim, é uma coisinha baixinha, então a gente nem dá audiência para esses caras, porque quem tem audiência somos nós da direita mesmo, né? O Lula não consegue bater a nossa audiência. Para vocês terem uma noção, desculpa perturbar vocês, mas a gente bate por semana. O que o Lula demora uma semana para fazer de visualizações em live, o Jacareditanga bate um dia. Que demora uma semana para fazer em live, o Jacareditanga bate um dia. A vergonha. Mas vamos lá, para que vocês entendam aqui. Brasil, olha só, eu vou provar que vocês são devedores. Brasil supera a Argentina e assume posição de maior endividamento da América Latina. Nós somos os maiores devedores da América Latina. Entenderam? Então eu vou repetir para vocês aqui. Brasil supera a Argentina e assume posição de maior devedor da América Latina. Quer mais vergonha que isso? País atinge 85% do PIB em dívida pública, revela levantamento do Institute of International Finance, divulgado pelo Instituto Millennium. Os dados indicam que desde o ano passado o Brasil assumiu essa liderança desfavorável, atingindo a marca de 85% do produto interno bruto. Vai falar que é culpa do Bolsonaro? Além disso, outro dado preocupante foi divulgado nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, indicando que o governo Lula do PT encerrou 2023, o primeiro ano do terceiro mandato de Lula, com um déficit primário de 230,5 bilhões. É um buracão o buraco do Lula, concorda? Olha, até a canja deve estar com dó do tamanho do buraco dele. E olha que a canja para estar com dó do tamanho do buraco do Lula. O segundo pior da história, superado apenas pelo ano de 2000, início da pandemia de Covid-19, quando o rombo foi de 940 bilhões de reais. E aí existe um motivo. E mesmo o governo gastando tudo isso com vacina e tudo mais, eles falaram que o Bolsonaro é o quê? O genoinseticida. O déficit primário resulta do desajuste entre as despesas do governo e as receitas, ocorrendo quando os gastos superam a caixa do dinheiro público. O déficit primário decorrente do desajuste entre despesas e receitas do governo evidencia uma situação em que os gastos superam a capacidade financeira do país. Eles gastaram tanto
que eles conseguiram superar a capacidade que o país tem de arrecadação. Mas a gente vem cantando essa bola para vocês há quanto tempo de que ia faltar dinheiro, de que não tinha dinheiro. Nós cantamos a bola para vocês. Com informações Diário do Poder, tá? Então a fonte está aqui. Fonte da matéria, Diário do Poder, forneceu as informações sobre o endividamento e o déficit primário do Brasil. Outro dado alarmante revelado nesta segunda-feira, dia 29, pelos órgãos oficiais, incluindo o Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, aponta que o governo Lula encerrou o ano de 2023, o primeiro do terceiro mandato, com um déficit primário de 230,5 bilhões. E aí, no desfecho, observamos que as previsões feitas durante a campanha se materializaram, refletindo a realidade atual do governo. As advertências de possíveis desafios e insucesso ecoam verdadeiras, corroborando as análises feitas desde setembro de 2022. Mentira! Vamos lá às explicações agora. Haddad, e nós já trouxemos esses dados para vocês em live, falou que o tamanho do déficit seria de 100 bilhões de reais. E eu trouxe e mostrei isso para vocês aqui. Matéria do Globo de janeiro de 2023 já indicava que ele dizia que o déficit seria de 100 bilhões de reais. Ele falou, não fomos nós que falamos. Depois ele mudou essa previsão para um déficit de 130 bilhões de reais. Aí eu vendo a Bobo News e a CNN tentando defender, né? Bom, veja bem, esse déficit também se deu em grande parte aos precatórios que o governo Bolsonaro não pagou e que o STF autorizou o pagamento em novembro de 2023. Mas vem cá, o STF autorizou em novembro de 2023, o Bolsonaro tinha que pagar o quê? Se dia 1º de janeiro ele já não era mais o presidente. E o STF deu a decisão final em novembro de 2023. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o déficit dos precatórios, quem construiu foi Bolsonaro? Não foi. Vocês sabem o que é um precatório? Eu já expliquei isso em live, mas a gente cresceu muito nos últimos tempos e a nossa audiência é rotativa. Então eu vou explicar rapidamente para vocês. O precatório é uma dívida que o governo federal tem, ou com uma empresa ou com uma pessoa, e o governo não paga essa dívida vai na justiça, transita em julgado e o judiciário dá o ganho de causa para o credor, empresa ou pessoa física. Exemplo, o governo me cobrou um imposto que não era devido. Por conta disso eu depositei em juízo, paguei o imposto, tá? Que ele ficou me recolhendo durante anos e depois a justiça resolveu que aquele imposto era indevido. Eu vou lá, entro na justiça e peço todo o meu dinheiro de volta. É feito o cálculo e eu tenho lá um crédito de R$1 milhão. O governo chega e fala assim, eu não vou te pagar, eu vou pagar em 10 anos. Vou te emitir um precatório. O precatório é um título do governo de que ele é devedor. O governo é devedor e você é credor do governo. Que o governo vai te pagar em 5 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá, dependendo do tamanho da sua dívida. Geralmente 10 anos que o governo tem para pagar. Aí a pessoa, ela fica com aquele nabo na mão. E o que está acontecendo hoje e que o Haddad quer mudar agora na tal da reforma tributária que ele quer aplicar? Essa empresa que ficou com o rombo na mão, chega pro governo e fala assim, olha só, eu tenho um precatório, ó que bonitinho, tá aqui o seu precatóriozinho, que você ficou me devendo. Eu quero pagar você, o imposto que você está me cobrando, mas eu vou pagar com o débito que você me dá, aquilo que você está me devendo. O Haddad agora quer que o Congresso aprove uma lei dizendo que as empresas e as pessoas estão proibidas de pagar o imposto com o crédito que elas têm com o governo. Elas têm que continuar pagando o imposto e ficar esperando de ad eterno do governo pagá-las. Isso ninguém está falando para vocês. E o rombo desses precatórios, quem criou não foi o Bolsonaro. Grande parte, 80% desses precatórios, foram criados durante o governo do PT. E existe remanescente até da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, esses precatórios, quem criou foram aqueles 13 anos de PT, meu amigo. Com Dilma do chefe naquelas pedaladas fiscais dela e coisa que aconteça. Aí eles queriam que o Bolsonaro pagasse a dívida que eles criaram. E que o Supremo só determinou o pagamento em novembro do ano passado. Olha só, vai vendo. Só que Bolsonaro deixou em caixa 50 bi de crédito. O caixa estava com dinheiro, 50 bilhões. Então, ainda que se tivesse que se pagar 94 bilhões dos precatórios, o que eles não estão levando em consideração, aqui os jornalistas estão fazendo questão de esquecer 50 bi do Bolsonaro. Portanto, o caixa tinha 50 bi. O rombo foi de 280 bilhões, 283 bilhões então. Porque se eu tinha de crédito, imagina que você tem uma conta corrente. E nessa conta corrente você tem 50 mil reais nela, lá no seu banco. Quando você chegou dia 1º de janeiro de 2023, que você foi ver sua conta, você tinha 50 mil reais nela. Quando fechou em dezembro de 2023, o seu cheque especial era de 233 mil reais negativo. Quanto que você gastou? A mais do que recebeu.
É simples, você tem que somar aquilo que sobrou do ano passado com o que você está nesse ano agora, que você começou o caixa e que você acabou o caixa. Portanto, o tamanho do gasto do governo foi de 283 bi, quase 300 bilhões foi o que o governo gastou. Aí chega a conta, porque eles ficaram escondendo isso o tempo todo, durante o ano inteiro. E o investidor não é burro, ele está apostando aqui no governo. O governo chega e fala para ele no começo do ano, não, vamos zerar o déficit, a nossa meta fiscal é zero. Como é que o Haddad vai sair de 283 bi de déficit para zero déficit? Alguém pode me contar o segredo? Eles economizaram? Deixaram de gastar? Cortaram o ministério? Cortaram o companheiro? Não. Nesses 283 bi que ele gastou, quantas rodovias ele fez? Quantas pontes ele construiu? Quantos hospitais eles fizeram nesse período, nesse um ano? Zero. E por que eu estou falando isso? Porque se eles tivessem feito um monte de obra, era simples, era só paralisar as obras. Mas vai paralisar o que se não fez nada? Portanto, aonde está o dinheiro? Cadê o quadro do Fantástico da onde está o dinheiro? Para onde foi esse déficit todo? Porque a gente só sabe o total. Até agora não está detalhado. Para onde foi o rombo? Eles não vão abrir a boca para falar para vocês. Só que o problema é que agora a gente sabe o tamanho do rombo do Lula. O tamanho do rombo do Lula foi de 233 bi em 2023. Só que eles estão desesperados e vêm com aquela lorota. Nós vamos cortar o dinheiro do Congresso Nacional, das emendas, nós vamos economizar 6 bi e isso vai para as obras do PAC. Mentira, gente. Seria a mesma coisa, para pensar. Seria a mesma coisa que eu estar com R$200 na mão e vocês com R$6. E eu falar que esses R$6 vai fazer toda a diferença nos R$200. É exatamente isso que eles estão falando. Exatamente isso. Não, é o seguinte, nós vamos economizar R$6 e vai resolver o problema do Brasil. De 200 vai cair para 194. Que é isso? A desoneração da folha gera um déficit de 20 bilhões de reais pro Brasil. Tá bom, sobra 174 bi. Vocês vão tirar da onde, canalhas? Vocês vão tirar da onde, canalhas? Só que hoje é muito mais fácil de vocês entenderem isso. Quando a gente falava isso lá em fevereiro do ano passado, era complicado, porque como é que a gente ia falar se não tinha dados na mão? O que eu falei? Não vai ter dinheiro. O que eu falei em fevereiro do ano passado? As notícias que os fantasmas estão me trazendo é que não vai ter grana e que esse governo vai cair por conta da economia. É isso que eu estou falando há um bom tempo. Agora, a gente está conseguindo observar o que realmente chegou. Em que situação se encontra agora? Agora é a realidade da coisa. O grosso chegou, Lulu. E o grosso, amigo, é bem grosso. É bem grosso. Para tampar esse buraco do Lula, meu amigo, nem Tampax resolve. Haja Tampax para tapar o buraco do Lula agora. O rombo é muito grande. E já tem zoom de que ele está insatisfeito com a equipe econômica. Ele está muito insatisfeito com a equipe econômica. E vocês sabem que existe um racha no PT, onde a Gleisi Amante Narizinho Hoffmann é a favor de mudar a meta. Mas vocês sabem o quanto que significa esse rombo de 233 bilhões no total? A porcentagem que isso se refere ao PIB, a toda a arrecadação do Brasil, esse rombo de 233 bi, que não é 233, 280, mas 233 bi equivale a um rombo de 2% do PIB. Vamos lembrar a fala do Lula, quando gerou todo aquele problema que ele queria mudar a meta. Mas o que é esse 0,5% a mais, 1% a mais, gente? É meio porcentinho só a mais, 1%. Aí qual que é o problema de nós mudar a meta? Agora fica esse mercado, esse negócio de mercado. O mercado que eu conheço é aquele que a Zanza vai lá comprar pepino, vai lá comprar berinjela, cenoura. Agora me falaram de um tal de mercado aí que tá brabinho comigo. Sujeito que não sabe fazer conta, que mal acabou o ginásio. Você acha que ele vai entender o que significa isso que a gente está falando? Jamais vai entender. Eu vou traduzir para os ursinhos da Coca-Cola e para os jumentinhos de plantão que ainda não conseguiram entender. Amigão, o negócio é o seguinte, o bicho vai pegar esse ano e esse ano é ano eleitoral. Essa jogada dos 5 bilhões aí do Congresso, das emendas de comissão... É história para boi dormir. Ele jogou pra galera pra querer dizer o seguinte, ó... Tá vendo? Eu tô tentando economizar, mas esses caras do Congresso não estão deixando economizar. E é essa narrativa que a Secretaria de Comunicação já colocou nos meios de comunicação. Que a culpa por não se cumprir a meta vai ser do Congresso Nacional, que não acatou as decisões que ele quis. Mas vem cá, o Congresso tem que acatar as decisões dele? Na época do Bolsonaro não tinha isso não, gente.
Bolsonaro encarou pandemia, encarou o fique em casa da turminha deles, os boicotes todos que eles fizeram, os escândalos que nunca existiram e que eles ficaram plantando o tempo todo na reportagem. Bolsonaro encarou tudo com limite de gasto de teto, com a lei anterior. Agora eles criaram o tal do arcabouço fiscal com uma regra lá que ninguém entende, com a tal da Simone Tebet mentindo que só um troço, querendo aparecer mais do que tudo. Aí disputava com o Flávio Dino para ver quem queria aparecer mais. Bolsonaro não teve essa moleza não do Congresso Nacional. Agora, o tal do Lira adiou a reunião que teria hoje. Por que adiou? Ah, não, porque não tem gente no Congresso Nacional. Mentira. Já tem um monte de deputado em Brasília. Ele adiou não foi por conta disso, ele tentou ganhar tempo para o governo. O que significa isso? Ele colocou mais tempo, mais uma semana, para uma tal de negociação para ver se o governo ganha tempo e aguarda o recesso do carnaval. Porque assim as notícias, as péssimas notícias que vão vir, eles vão tentar acalmar durante o carnaval. Aí a Globo vai mostrar aquele monte de gente bonita, como falava o Bolsonaro, fazendo o Golden Shower, pô! Aquele bando de zumbi, sabe? Tudo bêbado, caindo nas ruas. Povão tudo feliz, com latinha de cerveja na mão, fazendo propaganda para Ambev. Aquela parafernália que você já sabe. Então o Brasil vai parar dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12. E dia 13 é uma quarta-feira de cinzas. E aí o 13 vai chegar, parceiro. E quando chegar o 13, não tem mais enrolation, não tem mais embromation. Eu vou contar um segredinho também para vocês. Eles fizeram aquela MP e tomaram todas essas atitudes para aproveitar o recesso do Congresso Nacional, que eu já cansei de dizer que é um absurdo com o povo brasileiro. Deputado federal e senador sair de férias antes do Natal e voltar só em fevereiro. Porque trabalhador não tem isso tudo de moleza não. E ainda tem férias em julho. E eles recebem por essas férias. Dia 13 é terça? Então, piorou ainda. Quarta é 14. Então, na terça-feira de carnaval é que eles vão sentir o grosso de vez, porque aí acabou o alala, mas que calor, Realmente, o final de carnaval vai ser uma terça-feira 13 mesmo. E aí, quarta-feira, as coisas no Brasil voltam ao normal. Aí, na quarta-feira, o Brasil volta ao normal. E acabou, não tem recesso, não tem mais carnaval, não tem mais embromation. O que eles vão querer arrumar? Quais serão as novas investidas do Poder Judiciário juntamente com a Polícia Federal para tentar tomar os noticiários de assalto? Porque os noticiários não falaram que o Bolsonaro teve 4 milhões de visualizações na live. Estão quietos. 4 milhões em um dia. Um dia. Agora que a gente está melhorzinho aqui, que devolveram parte, tiraram uma parte da zona de sombra do canal, a gente já está conseguindo bater isso depois de um mês. E ó que tem que ralar muito. Fala pro cachaceiro fazer uma live e ver se ele consegue colocar 4 mil. É difícil, né? E eu vou dizer uma coisa, viu? Os ministros do Lula vão estar tudo aguardando, vendo a entrada da Mangueira. Aí quando a Mangueira entrar de vez na avenida, é que ele vai conseguir ver o tamanho do grosso e todos nós vamos saber o tamanho do rombo de verdade. Agora, por enquanto, só tá um rombinho. Vocês se preparem, gente. Eu tô aqui tentando ficar de bom humor, mas vai ser lastimável o que vai acontecer esse ano. As previsões não são nada agradáveis. Vai faltar grana e não vai ser pouco. E a gente está anunciando há mais de ano isso. Em fevereiro do ano passado, vai completar um ano agora, nós fomos enfáticos. Em novembro de 2022 nós alertamos. Em fevereiro nós fomos enfáticos. A economia vai derrubar esse desgoverno e não vai ter dinheiro. Nós passamos o ano inteiro falando isso para vocês e agora apareceu o verdadeiro rombo do Lula. É lastimável isso porque muita gente vai sofrer, muita gente vai ficar sem emprego, vai passar esse carnaval, aqueles todos que ficaram iludidos, que ficaram com a festa do pão e circo, do reinado de Momo, que o que não vai faltar é bobo da corte, principalmente lá no Alagoas, em Minas Gerais. Vai ter bastante bobo da corte lá. Se preparem, orem bastante, que nós vamos superar tudo isso. Isso faz parte do processo para que a população aprenda efetivamente com a dor os erros que cometeram. Faz o L, fica rindo aí, achando que está tudo lindo. Na hora que arrebentar para você, porque todo dia a gente vê publicação de pessoas chorando na rede. Hoje eu recebi um áudio do norte de Minas, sul da Bahia. A pessoa falando que o comércio está praticamente parado, está quase tudo fechado. Eles não estão mostrando para vocês a verdade. A Canja vai pro Carnaval de Salvador. Falaram para a Canja que lá vai ter picanha à vontade para ela.
Então ela vai fazer que nem naquele último carnaval, será? Que ela deixou o Lulu e foi ver as picanhas do Carnaval de Salvador? Vai saber, né? Aqui, ó, o Recife está parecendo uma favela. Eu vou aproveitar essa deixa, já ia até terminar, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, 2 capitais nordestinas são recordistas hoje de mortes violentas no ano de 2023. Nenhuma delas é administrada por gente efetivamente de direita. Recife e Salvador tiveram cada uma cerca de 1.800 mortes violentas de bandidos em confronto com a polícia. Mas ninguém está falando isso para vocês. Está todo mundo quieto. Enquanto as pessoas pensam que é o Rio de Janeiro recordista, devido à violência, aos confrontos que existem no Rio de Janeiro, são 2 capitais nordestinas. Infelizmente, 2 das capitais mais bonitas do Brasil. Recife, que tem uma orla espetacular, maravilhosa, com a praia de Boa Viagem, e Salvador, com o elevador Lacerda, Pelourinho, povo alegre, povo feliz, mas que infelizmente há anos vem fazendo escolhas ruins. Espero que dessa vez mudem. Fiquem todos com Deus. Como eu disse mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.